Tudo bem, irmãos? Graça e paz. Que bom estarmos juntos aqui hoje. E o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Queridos irmãos, tem um pastor, seu nome é Reinhard Bonk, sei que muitos de vocês aqui conhecem esse irmão. Ele, em um dos seus livros, ele escreveu algo muito interessante. Ele falou que o perfil das pessoas que Deus usa é o seguinte: são pessoas cheias de fé, pessoas que possuem uma mente para pensar, pessoas estratégicas e pessoas dispostas a trabalhar. E esse perfil é uma realidade, esse perfil que ele trouxe é uma realidade. Quantos aqui tem pessoas, talvez quantos aqui no nosso meio, vamos achar pessoas com coração cheio de fé? Dá um glória a Deus. Quantas pessoas aqui no nosso meio são pessoas estrategistas? Acho que diminuiu um pouquinho. Quantas pessoas que estão aqui no nosso meio estão dispostos a trabalhar? Glória a Deus. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós estamos iniciando hoje uma série de ministrações sobre um projeto, uma estratégia de evangelismo que nossa igreja adotou, chamado Casa de Paz. Casa de Paz. Fala comigo. Casa de Paz. Casa de Paz, irmãos. Então hoje nós vamos dividir em 3 ministrações, tá bom? A primeira delas vai ser a nossa ministração de hoje, onde nós vamos estar falando sobre o que é o projeto Casa de Paz. Depois, no próximo Tadel, nós vamos estar falando sobre conhecendo a dinâmica do projeto Casa de Paz. E por último, nós vamos estar falando sobre o passo a passo do projeto da Casa de Paz. Então, é interessante que vocês possam se organizar suas próximas semanas, organizar aí suas próximas terças-feiras, para que vocês possam estar aqui, porque Deus ele quer fazer algo novo em nosso meio. Nós estamos vivendo, irmãos, um momento de crise. O Brasil e o mundo vivem um momento de crise, onde os princípios da família tradicional, onde os princípios dessa instituição maravilhosa que Deus fez, estão sendo manchados por ideologias, por ideias, por algo politicamente correto, ou por ideias politicamente corretas, entre aspas. E nós temos visto o conceito bíblico de família se degenerar. Nós temos visto a necessidade da igreja se mobilizar para se posicionar em relação à família bíblica. Amém ou não amém? E uma das maneiras de nós nos posicionarmos como igreja é fazer aquilo que Deus nos orienta a fazer. Em Lucas capítulo 10, versículos 1 e 2, você pode estar acompanhando ali, diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72, a minha versão ali é NVI, tá? Nova versão internacional. Algumas outras versões só tem 70, tá bom? 72, e os enviou 2 a 2. Ele os enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhe disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Trazendo para a nossa realidade aqui, irmãos, Blumenau é grande. E nós precisamos de trabalhadores. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vamos pular para o versículo 10 que diz assim: quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz está nesta casa. Amém ou não amém? Quando entrar numa casa, o que é que nós temos que dizer?
paz seja nesta casa. Aqui na Neveita, paz a esta casa. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Pai, bendito seja o teu santo nome. Clamamos para que tu possas falar-nos nesta noite de uma maneira muito especial. Queremos ouvir a tua voz, queremos ser edificados pelo Senhor. Então nós clamamos para que tu possas abrir a nossa mente, o nosso coração e nos dê entendimento, Senhor, desta poderosa ferramenta de evangelização familiar, Senhor. Nós queremos ver essa cidade transformada, nós queremos ver as famílias desta cidade, Senhor, sendo famílias referenciais para o resto dessa nação, Senhor. E nós sabemos que a tua igreja tem este poder. Portanto, nós clamamos para que tu desperte em nós essa vontade, esse desejo, Senhor, de ir às casas, de fazer a tua vontade, que nesta noite o Senhor possa nos enviar a essa tão grande seara que necessita de trabalhadores para a glória do teu santo e sublime nome. Amém e amém. Queridos, Deus é um Deus de estratégia. Quando você estuda o Antigo Testamento, você vai perceber, irmãos, que na maioria das vezes, antes de Deus realizar um grande feito, antes de haver uma conquista de uma terra, antes do povo o povo de Deus prevalecer sobre um outro povo, você vai perceber que Deus sempre trouxe orientações. Deus sempre deu estratégias específicas para que o seu povo pudesse avançar, para que o seu povo pudesse vencer uma situação, para que o seu povo pudesse conquistar uma situação. Então Deus sempre deu estratégias. Então Deus é um Deus de estratégias. Agora, por que as estratégias são tão importantes, irmãos? Nós precisamos entender que existe na igreja a necessidade de equilibrar a unção com a estratégia. O que é a unção? O que é o poder que nós recebemos do alto? Unção, poder, nós podemos, de uma forma simples, definir como graça, como uma capacitação que Deus nos dá para que possamos fazer aquilo que Ele nos confiou para fazer. Ele não somente nos envia, mas Ele também nos dá o poder para fazer. No capítulo anterior a esse que nós lemos o capítulo 10, no capítulo 9, a Bíblia nos ensina que Jesus reuniu os 12, Lucas capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz que Ele reuniu os 12, e tendo reunido os 12 discípulos, o que significa um grupo de discípulos reunidos? Igreja. Significa igreja. Nós somos discípulos de Jesus. Então, uma igreja, ela nada mais é do que a união, os discípulos reunidos, adorando ao Senhor, discutindo as coisas do reino. Então, irmãos, no capítulo 9, Jesus reuniu os seus discípulos, formou ali uma igreja, um grupo de pessoas à imagem dele, um grupo de pessoas semelhantes a ele. E a Bíblia diz que Deus deu a eles poder e autoridade. Fala comigo, poder e autoridade. Depois você abre lá, Lucas capítulo 9, versículo 1. Só quero rapidamente te compartilhar algo interessante desse texto. Essa palavra poder, nós sabemos o que significa bem essa palavra, principalmente aquelas pessoas que vêm na vigília, sabem o que significa a palavra dunamis. A palavra que Deus utilizou ali foi dunamis. Quando você começa a estudar a etimologia dessa palavra e seu significado no grego, você vai perceber que é algo como uma explosão que transforma. Transforma um ambiente. É um poder que se revela, que transforma uma situação. A palavra dinamite veio dessa palavra dunamis. Se nós jogássemos um dinamite aqui, irmãos, o que ia acontecer? Ia mudar todo o cenário, sim ou não? Todo o cenário aqui ia ser mudado. É mais ou menos isso. Quando o Senhor confiou a nós aquele poder dunamis, Ele nos deu um poder para mudar cenários, para mudar realidades. Irmãos, se fosse você, davam glória a Deus. Poder para mudar realidades. Amém ou não amém? Então Jesus, Ele reuniu os 12, deu
poder, dunamis, um poder transformador, e autoridade. Essa palavra autoridade no grego é uma palavra muito legal, chama-se exousia. O que significa essa palavra? Exousia. Significa uma autoridade vinda do alto. Ou seja, irmãos, é uma autoridade que não vem de mim. É uma autoridade que não vem de você próprio. É uma autoridade que não vem da sua capacidade, nem do teu intelecto, nem da tua formação acadêmica. É uma autoridade que vem do alto para a tua vida. Então, antes de Jesus enviar a sua igreja, ele deu dunamis, um poder que transforma um cenário, e deu exousia, um poder, uma autoridade que vem dele para nós. Isso significa que nós podemos falar em nome dele. Isso significa que ele nos traz respaldo. Isso significa, irmãos, que nós trabalhamos na obra que é dele e não nossa. Agora, o mais legal, a Bíblia diz que esse poder e autoridade foi sobre todos. A palavra todos no grego é panta. Significa literalmente, você sabe? Todos. Todos os demônios. O que significa ter autoridade sobre os demônios? Significa, irmãos, que nós, como igreja, temos autoridade em Cristo e temos poder que Ele nos deu para desfazer as suas obras. E aí, queridos, no capítulo anterior, Jesus dá poder e autoridade sobre todos os demônios, sobre todas as obras de Satanás. E aí no versículo 10, no capítulo 10, ele, mais uma vez, ele designou ali os seus discípulos a irem de dois em dois. Ali eles já estavam revestidos de poder, já estavam revestidos de autoridade. E o Senhor, quando Ele os enviou, Ele também fez que os seus discípulos contemplassem as grandes terras que necessitavam ser alcançadas. Ele fez questão de dizer, olha, a colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Queridos, isso significa que Deus quer liberar esse poder, essa autoridade e enviar mais pessoas. Ele quer que cada um de nós que estamos aqui nessa noite possamos entender aquilo que Ele tem para nós e liberar sobre nós para que possamos fazer aquilo que Ele deseja fazer. É uma ideia muito simples. Quantos querem poder e autoridade para serem enviados? Nós temos que nos dispor. E aí, meus irmãos, entra essa ideia da estratégia. O Senhor nos dá poder, nos dá autoridade, mas Ele também nos dá estratégias. Voltando lá para o capítulo 9, depois que Jesus deu poder e autoridade sobre todos os demônios, Ele orientou os seus discípulos de uma forma, Ele deu uma orientação aos seus discípulos sobre a forma que eles deveriam conduzir aquela missão. Então Deus, Ele nos dá instruções específicas para que possamos desenvolver aquilo que Ele confiou a nós de forma eficiente. Agora, a unção, um homem ungido por Deus, um homem cheio de poder, de dunamis, um homem cheio de autoridade, ele trabalha mais eficazmente a ferramenta que Deus nos dá. Então as ferramentas, fala assim comigo, as ferramentas se tornam poderosas nas mãos de um ungido de Deus. Então, queridos, nós precisamos estar ungidos para que possamos desenvolver aquilo que o Senhor nos confiou de forma eficiente. E eu quero apresentar para vocês, nesta noite, o que significa Casa de Paz. O que é o projeto Casa de Paz? Chamou a minha atenção essa frase. A Casa de Paz, essa frase ela traz uma definição muito interessante. É uma estratégia para levar famílias a experimentar a paz que só Jesus pode oferecer.
O que é a casa de paz? Vamos lá, todos juntos? O pastor Levi ministrou no domingo à noite que todos nós temos um ministério, que ele chamou de ministério geral. Todos nós temos um ministério da reconciliação. Todos nós fomos reconciliados com Cristo com o propósito de reconciliar. Foi aquilo que eu disse na consagração, irmãos. A igreja é a única instituição do mundo que sobrevive por aqueles que ainda não são igreja. E aí, meus irmãos, quando nós entendermos isso, nós vamos compreender que quando Deus nos dá direcionamentos, estratégias, modelos para se trabalhar, nós precisamos encarar essas coisas como uma oportunidade. Queridos, ministérios, estratégias de evangelismo são oportunidades que Deus nos dá para que possamos produzir frutos que permaneçam. João capítulo 15, versículo 5, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem está em mim, esse dá muito fruto. Agora, quem não dá fruto, esse será cortado e lançado no fogo. Quem não dá fruto, é cortado e lançado no fogo. E aí, meus irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele não somente nos dá poder, autoridade, mas também nos dá instruções, direcionamentos de como usar o poder e a autoridade que Ele delega a nós, que Ele ministra a nós, que Ele libera sobre nós. Então, Casa de Paz, irmãos, surgiu como uma estratégia de nós direcionarmos o poder que está sobre nós para que famílias inteiras possam se entregar a Cristo. Como eu falei agora há pouco, nós estamos aí numa guerra onde o mundo, a carne e o diabo têm tentado degenerar o princípio bíblico da família. E aí, meus irmãos, nesse momento de crise, nesse momento de guerra, nesse momento de desafio, Deus vem com o teu direcionamento. Casa de Paz é um direcionamento para a igreja nos dias de hoje. Casa de Paz é um direcionamento que Deus está dando para você hoje, irmãos, para que você possa fazer parte dessa igreja que vai resgatar os valores da família cristã. É a estratégia de levar paz. Deixa eu explicar rapidamente como surgiu as Casas de Paz. No Brasil, esse projeto foi implantado através da Igreja Comunidade Cristã, lá de Ribeirão Preto, pastoreada pelo pastor Danilo Figueira. Depois que ele assimilou essa ideia, assimilou essa informação, ele começou a desenvolver esse projeto, esse trabalho, essa atividade em Ribeirão Preto. Resultado, se tornou uma das maiores igrejas de São Paulo. Se tornou uma igreja referencial no modelo de células e referencial no resgate de famílias. Meus irmãos, quando Deus nos dá estratégias, Ele nos dá estratégia para que nós nos tornemos referenciais. Deus quer que as nossas famílias, imagine, irmãos, sonha comigo, imagine você, as pessoas de outras cidades olhar para Blumenau e perceber que as famílias blumenauenses são referenciais de vida cristã. E o mais interessante, nós sabermos que tudo isso se deu início por meio da tua vida. É isso que Deus quer fazer. Então, Casa de Paz no Brasil foi implantada lá em Ribeirão Preto e acabou se tornando um modelo para diversas outras igrejas no Brasil que têm experimentado o crescimento e têm experimentado esses fenômenos de famílias inteiras se entregando a Cristo. Nós queremos viver isso aqui. Nós queremos ver famílias inteiras se rendendo a Cristo. Mas o que é a Casa de Paz? São casas que se abrem para que durante um período de 8 semanas. Fala comigo, 8 semanas. Durante 8 semanas, irmãos, para que a palavra de Deus possa ser ministrada. De uma maneira compreensível, de uma maneira acessível. Tá? A ideia não é você ministrar um seminário teológico, nem discutir teologia ou pontos polêmicos. É simplesmente apresentar Jesus como aquele que transmite paz. Apresentar Jesus, cujo castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa é a mensagem.
Jesus como agente de paz. Então, queridos, as casas de paz são casas que abrem as suas portas para que durante 8 semanas a palavra de Deus possa ser ministrada, as pessoas possam receber orações, possam entender que existem pessoas que se importam com elas. Nós temos percebido, irmãos, que a doença do século chama-se depressão. E aí quando você começa a pesquisar sobre o tema, você vai perceber, irmãos, que talvez uma das maiores necessidades das pessoas que sofrem dessa doença é serem ouvidas, é saberem que existem pessoas que se importam com elas. E é importante nós entendermos que nós somos igreja e nós nos importamos com essas pessoas. Nós temos que orar dia após dia e clamar para que Deus encha o nosso coração de amor pelo perdido, por amor a essas famílias que ainda não têm Jesus. Então, as casas de paz consistem nessa dinâmica, onde o objetivo é alcançar lares não cristãos, fala comigo, lares de não cristãos. Isso mesmo, aquela pessoa ímpia, aquela pessoa dura de coração, aquela pessoa que ainda não tem Jesus em sua vida. O objetivo das casas de paz é que possamos levar a igreja aonde essas pessoas estão. O nosso objetivo é fazer com que as casas dessa cidade, de pessoas que ainda não têm Jesus em sua vida, seja alcançado pelo poder de Deus que flui através de nós, como igreja. Então, casas de paz são isso. São lições, 8 lições, em casas que abrem suas portas para receber uma mensagem de paz. Tá bom? Como nós vamos implantar as casas de paz? A implementação das casas de paz, irmãos, envolve diversas etapas, incluindo tempo de preparação, fala comigo, tempo de preparação, a fim de mobilizar, aí só eu quero que você fale mais alto possível, mobilizar toda, diga, toda a igreja. Amém? O nosso objetivo, irmãos, é fazer com que cada membro da Igreja Aba de Blumenau possa ser um ganhador de almas. Nosso objetivo é que esse poder, esse dunami, essa exousia, esse poder e autoridade venha fluir através da vida de cada um de nós. Mas para que isso ocorra, irmãos, nós precisamos assimilar a importância disso. O foco aqui não é a estratégia. O foco aqui é as almas que precisam ser alcançadas. E a estratégia é uma ferramenta que Deus nos dá para que possamos direcionar o poder e a autoridade que recebemos, para que pessoas se rendam a Cristo, para que o inferno se esvazie e os céus encha de blumenauenses para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Então, queridos, existem algumas preparações. Logicamente, nós vamos entender a dinâmica da oração. Tá? A partir de hoje, irmãos, tudo que diz respeito à Igreja Aba, tudo, nós vamos colocar as casas de paz em oração. Seja em GC, seja nos cultos de celebrações, seja nas academias de oração, seja, enfim, nos encontros, seja pessoal, irmãos, faça disso. É isso que nós precisamos entender, irmãos. E a igreja somos nós. Aqui nós temos uma congregação, são os discípulos que estão reunidos. Mas a igreja somos nós. Aonde você estiver, ali está um membro do corpo de Cristo. Onde você estiver, a igreja do Senhor ali está. E aí, irmão, você não deve assumir uma estratégia que Deus dá à igreja, simplesmente limitando a reunião ou ajuntamento desses discípulos. Mas você deve assumir aquilo que Deus dá de direcionamento à igreja onde você estiver. É isso que Deus quer que façamos. Não apenas nominais, mas práticos. E assim nós seremos igreja. E aí, meu irmão, você deve incluir isso na sua oração. Você deve olhar para as pessoas ao seu redor, você deve olhar para os seus vizinhos. Coisa que tem vizinhos chatos aqui, barulhentos. Olha só.
Que coisa. Então, irmão, Deus quer que você olhe para esse seu vizinho, mesmo ele sendo chato, mesmo ele sendo briguento, mesmo ele sendo estressado, você deve olhar para ele com o olhar de Jesus, o olhar de amor. E o meu conselho a você é que comece a orar por ele. Agora, quando nós falamos de estratégia, irmão, tudo que Deus faz, começa e termina com a oração. Tudo que Deus faz, começa e termina com oração. É como eu costumo dizer, irmãos, oração não são momentos, oração é um estilo de vida. O que significa ter uma oração como estilo de vida? Meu irmão, você não precisa cortar a sua conexão com Jesus. Você precisa estar vivendo. Eu dei um exemplo esses dias sobre um marido e uma mulher, ou um pai e um filho. Você não marca horário para falar com seu pai. Alguém aqui marca horário para falar com o pai? Algum marido marca horário para falar com a esposa? Espero que não. Mas, irmãos, o Senhor nos ensina a ter um relacionamento com Ele como um pai tem com um filho. Sim ou não? A primeira coisa que Cristo ensinou aos seus discípulos, quando eles pediram para que Cristo ensinasse eles a orar, foi dizendo: Pai nosso, que estás no céu. Então é um relacionamento de confiança, é um relacionamento intenso, é um relacionamento de segurança, é isso que Ele quer fazer conosco. Agora, toda estratégia que nós adotamos, falando exclusivamente da casa de paz, irmãos, nós precisamos regar cada passo com muita oração. Nós precisamos entender, irmãos, que o reino espiritual, ele se revela no físico por meio das palavras que nós liberamos. A gente precisa compreender isso. As pessoas têm uma ideia ainda um pouco confusa em relação à oração. Se Deus sabe de todas as coisas, por que tenho que orar? Irmãos, é porque a tua palavra, ela libera uma movimentação espiritual no físico. Nós precisamos entender isso. Espero uma outra oportunidade compartilhar com vocês acerca dessa dinâmica bíblica da oração. Mas existem princípios, e Deus não quebra princípios. Certa vez Ele orientou-se que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, o passo seguinte era o quê? Era dizer: dirás a esse monte. Ezequiel, capítulo 37, quando Deus levou Ezequiel ao vale de ossos secos, Deus orientou exatamente a forma que ele deveria profetizar, e as coisas só aconteceram depois que ele falou. Então ore, meus irmãos. Ore. Ontem eu compartilhei numa reunião de pastores, quero compartilhar com vocês. Queridos, a gente devia fazer um dia de oração pela nossa cidade. Imagine toda a igreja, 1.200 membros aqui, num dia, sair para as ruas, abençoar os vizinhos chatos que vocês têm, abençoar os supermercados, a rua que você mora, os comércios, o bairro. Imagine, irmãos, Deus vai quebrar resistência. Mas ore sobre essa perspectiva. Você vai, queridos, pode começar hoje. Quando você estiver indo para a sua casa, entrando no seu carro, você vai entrar e vai profetizando sobre os vizinhos, você vai profetizar sobre o teu bairro. Quando você entrar na sua rua, você vai dizer assim: Senhor, a minha rua vai ser transformada. Porque hoje o Senhor trouxe um direcionamento chamado Casa de Paz. Aí você vai pedir para o Senhor quebrar as resistências, quebrar um engano. Irmãos, Deus quer te usar como profeta. Glória a Deus. Me amarro falar nessas coisas, eu me empolgo. Mobilização dos GCs e nos cultos, tá bom? Temos os cultos de celebração, ou tanto nos cultos de celebração, quanto nos grupos de crescimento, será importante citar o projeto das casas de paz. Querido, um dos maiores atributos de um líder de excelência é a capacidade que ele tem de transmitir uma visão, de transmitir uma informação. Nós falhamos como líder quando nós perdemos a capacidade de transmitir uma visão. E aí é necessário que nós possamos lutar para assimilar a informação. Você só vai transmitir aquilo que você recebe. Então, num processo de comunicação, de transmissão da visão,
ele é um processo de 2 etapas. Primeira etapa, você busca informação. Você estuda sobre o tema. Você busca direcionamento do alto. Você investe na sua capacidade. Olha para o teu irmão e fala, invista no seu conhecimento. É a primeira etapa. Irmão, se eu fosse você hoje à noite, já ia procurar os seus pastores de redes. Eles têm um material muito bom explicando passo por passo, ponto por ponto. No caso de paz, se eu fosse você, irmãos, ficava no pé deles, porque a informação, conhecimento, vai te dar direcionamento para se tornar um grande evangelista nas mãos do Senhor. Um grande semeador nas mãos do Senhor. Agora, a segunda etapa do processo de comunicação é a transmissão da comunicação. Você transmite aquilo que você recebe. Depois que você recebeu, depois que você orou, depois que a chama está acesa no teu coração, irmãos, comecem a acender essa chama no coração de outras pessoas. Transmita a importância. Transmita a visão. E aí, meus irmãos, é através dessa transmissão que nós vamos mobilizar as pessoas. Amém ou não amém? Eu queria que você levantasse a tua mão como um profeta de Deus e falasse assim comigo. Pode levantar, vai, como profeta. Fala assim, em nome de Jesus, eu profetizo que cada membro desta igreja vai ter o seu coração incendiado por este projeto. E as famílias de Blumenau e as famílias das cidades vizinhas terão um encontro com Jesus. Amém. Definição das duplas, né? Assim como Jesus fez no capítulo 10 de Lucas, enviou 2 a 2. Primeiro ele deu poder em Lucas 9, no capítulo 10, ele os enviou de 2 em 2. Inspirado nesse modelo, nós vamos entender, queridos, que o caso de paz ele também vai funcionar com essa dinâmica. Jesus é o grande líder a ser imitado. Ele é o nosso grande referencial. E tudo que ele fez, deu certo. Tudo que Jesus fez, deu certo. E ele nos ensina a sermos imitadores. Então vamos lá. A ideia, nas casas de paz, é que possamos levantar semeadores de paz. O que Jesus orientou para aqueles 72 pessoas, discípulos? Na casa que você chegar, a primeira coisa que você vai dizer, paz seja nesse lugar. Oh, meu irmão, significa, queridos, que eu e você somos portadores da paz. Não é a ONU. Não é o Greenpeace. Não é o Trump. Somos nós. É a igreja, portadores de paz. Se tem lares destruídos, se tem casamentos prestes a se desfazer, se tem filhos perdidos na droga, se tem pessoas sofrendo de doenças, enfermidades, irmãos, nós temos o remédio que o mundo precisa. Foi aquilo que Pedro disse ao coxo, Atos capítulo 3. Olha para nós. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Meu irmão, a gente precisa mudar a nossa mentalidade em relação àquilo que nós somos em Cristo. Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade. O que eu tenho, o que nós temos, é o remédio que o mundo precisa. E aí, irmãos, nós somos portadores da paz que há em Cristo Jesus. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E aí, meus irmãos, de 2 em 2, vamos levar paz a famílias não cristãs que abrem as suas portas. Amém ou não amém? Então essa é a definição das duplas semeadores de paz. Quantos aqui querem ser semeadores de paz? Olha só, meu irmão, Deus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu imagino os céus. Você sabe que a dinâmica espiritual ela é muito mais intensa do que o físico. O físico é resultado do que é espiritual. É fato.
E se nessa noite nós estamos aqui empolgados, imagina os céus, imagina os anjos, imagina o Espírito Santo dizendo, é isso aí, meu povo. O céu está com expectativa na tua vida, meu irmão. O nosso problema é que às vezes o Espírito Santo tenta chamar a nossa atenção, dizendo, olha, estou aqui, olha para mim, estou aqui à sua disposição. Só que às vezes nós ignoramos isso. Mas eu tenho certeza que existe uma expectativa no céu em relação a isso. Amém ou não amém? É importante frisar, irmãos, que essa dupla de semeadores de paz precisam ser batizados, precisam fazer parte de um grupo de crescimento e precisam estar sendo discipulado. Amém? Mas eu ainda não estou no grupo, irmão. Mais uma razão para você correr agora e procurar um grupo, porque Deus quer usar a tua vida. Ah, não sou batizado ainda. Irmãos, se prepara. Monta a estrutura que Deus vai te usar. Amém, irmãos? Nós vamos ter reuniões preparatórias para o início ou para o envio das duplas, né? Além de todas as ministrações, além de todas as informações que nós vamos estar dando nos TADEs, nos GCs, nos cultos, nós vamos ter algumas reuniões de direcionamento para os semeadores da paz. Nessa reunião nós vamos discutir ideias, por exemplo, de como proceder nas casas, do tempo de programação das reuniões, como os estudos bíblicos serão ministrados, como integrar novos convertidos à vida da igreja. É importante nós ficarmos sensíveis a isso e compreender a forma que Deus vai nos usar. Amém? A busca dos filhos da paz. Nós sugerimos, irmãos, existe um livro, eu quero que vocês anotem esse livro. Se vocês puderem comprar, é um livro que vai edificar muito a tua vida. Chama-se Evangelismo por Oração, o Evangelismo de Oração. Chama-se Ed Silvoso, o autor desse livro. Você vai encontrar experiências magníficas de evangelismo de oração. Ed Silvoso. Irmão, que livro extraordinário. Você vai ver, irmãos, por meio desse livro, Deus ele transformou cidades inteiras através de pessoas que tinham uma estratégia, escute, pessoas que tinham uma estratégia, tinham um objetivo, mas antes de executar a estratégia em busca do objetivo, buscaram poder espiritual, buscaram essa liberação espiritual por meio da oração. E aí, irmãos, cidades inteiras foram transformadas. São testemunhos extraordinários, são vários, o tempo não permite compartilhar com vocês. Mas tenta adquirir esse livro, você vai ser impactado como Deus tem trabalhado através de pessoas que oram. E nesse processo da busca dos filhos da paz, ou seja, dos lares, das pessoas onde a casa de paz vai ser estabelecida, ela precisa ser precedida por uma orientação divina. Então, o nosso conselho, a nossa sugestão é que antes de você visitar uma casa, antes de você procurar uma casa para estabelecer uma casa de paz, você primeiro faça uma lista das pessoas, das famílias que você tem no teu coração de implantar uma casa de paz. E, irmãos, coloque os seus joelhos em ação. Amém ou não amém? Coloque o seu joelho em ação. Ore, peça direcionamento. Vamos começar esse processo de evangelismo por meio da súplica ao Senhor. E Ele vai dar todos os direcionamentos. Então, meu irmão, isso precisa funcionar e precisa começar a partir de hoje. Nós vamos ter mais 2 TADEs falando sobre casas de paz. Mas é importante você começar hoje. Além de, na hora que você for embora, profetizar sobre as casas, eu gostaria, meus irmãos, que você já comece a pensar em famílias e orar por elas. Coloque no papel, escreva os nomes delas, escreva o endereço delas e ore e clame por elas. Deus vai começar a dar direcionamento. E aí, irmãos, até o momento que Deus vai tocar no teu coração,
O Deus para nós aqui, irmão, da Igreja Aba, não é um Deus distante, não. Deus está muito próximo. Deus está em nós. No Antigo Testamento, Deus falava de cima para baixo. As pessoas ouviam a sua voz. Nos Evangelhos, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o Deus encarnado, Jesus. O relacionamento ficou mais próximo. Ele não estava mais falando de cima para baixo. Ele estava entre nós. Mas depois que ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. Aí, irmãos, não é mais Deus falando de cima para baixo, nem Deus entre nós. É Deus em nós. E esse Deus que está em nós é o Deus que vai direcionar a tua vida. Amém? As reuniões na Casa de Paz acontecerão uma vez por semana durante 8 semanas. Quantas vezes por semana? Durante 8 meses, tá? Desculpa, 8 semanas. Que eu estou empolgado aqui, irmão. Para mim isso nunca ia terminar. Amém? Então essas reuniões deverão ser intensas, objetivas, não durando mais de 1 hora. Fala comigo, é 1 hora. O direcionamento que Deus está te dando de cara é 1 hora. Tá bom? E aí, nessa reunião de orientação, você vai ter... você vai compreender melhor a forma de como você deve dirigir essas reuniões. O material a ser ministrado, já estou terminando, tá? Mas o material a ser ministrado nas Casas de Paz. Cada dupla receberá um esboço de 8 ministrações que serão compartilhadas nas casas dessas pessoas. Tudo que for ministrado tem como objetivo levar os ouvintes ao arrependimento, à conversão e a um compromisso definitivo com Cristo e com sua igreja local. Amém? Antes de iniciarmos a campanha, as duplas convocadas passarão por um treinamento, esse treinamento que eu falei para vocês agora há pouco. Depois de tudo isso, irmãos, depois que as duplas foram formadas, foram enviadas, depois que as pessoas abriram suas casas e passou as 8 semanas, nós vamos ter uma grande festa de encerramento das Casas de Paz, um grande culto de celebração. Meu irmão, eu já posso ver uma multidão aqui dentro de pessoas, de famílias inteiras transformadas, casamentos restaurados, filhos restaurados, famílias, irmãos, inteiras entregando a sua vida a Jesus. E o mais interessante, irmãos, foi por meio de nós que Deus operou tantas coisas. E aí, queridos, eu já vejo. Quantos aqui podem ver? Visualiza isso. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Deus disse a Abraão? Deus disse assim a Abraão: levanta-te, olhe para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul. A terra que você vê, eu te darei por herança. O que isso significa, irmãos? Significa que Deus só dá aquilo que você vê. Guarda isso no teu coração. Visualize pelos olhos da fé. Deus só dá aquilo que você enxerga. Agora, sabe o que é legal? A Bíblia diz que ele levantou e começou a percorrer a terra. Irmãos, e é interessante a gente compreender isso, que quanto mais longe ele caminhava, ele percorria, mais longe ele podia enxergar. Consequentemente, a visão se tornava maior. Meu irmão, caminha na visão que Deus está dando, queridos. Para que ocorra crescimento na tua vida, para que ocorra crescimento no teu ministério. E, queridos, no nome de Jesus, cadê os profetas? Levanta de novo a sua mão aí, irmãos. Diga, Senhor Jesus. Mas diga com fé, diga, Senhor Jesus. Eu vejo, pelos olhos da fé, que esse culto de celebração, nós contemplaremos a salvação, a restauração, a cura das famílias desta cidade, no nome de Jesus. Glória a Deus. Temos objetivos, irmãos. Ali estão os nossos objetivos. Se você quiser esse PowerPoint depois, pode pegar ali atrás com o irmão, tá bom? Quais são os nossos objetivos? Primeiro,
Queridos, eu vou falando, você vai dando glória a Deus, tá bom, irmãos? Não sei se você está empolgado como eu estou, irmãos. Mas vamos lá. Nosso primeiro objetivo, vai dizer um amém. O amém mais forte que você puder. Nosso primeiro objetivo, ter toda a igreja envolvida para que cada membro seja um ganhador de almas. Abertura de muitas casas de paz, ou de muitas casas para o evangelho. Despertamento de muitos crentes para futuras lideranças de GC. Crescimento e multiplicação da igreja, dos GCs e da salvação de famílias. Viver em uma cidade transformada pelo poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, que Deus nos conceda a sua graça e capacidade para enchermos centenas de casas da nossa querida Blumenau com a paz que só Jesus Cristo pode dar. Mas é um trabalho conjunto. Deus decidiu se revelar ao homem por meio do seu povo. Deus decidiu se revelar ao mundo por meio da sua igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a ferramenta de Deus. Nós somos os instrumentos de Deus. E Ele usa como Ele quer.